A paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Ouvi, ouve, eis que o semeador saiu a semear. Jesus está falando assim, ó, escuta que eu vou falar agora, hein? Escuta, ouve, presta atenção. E ele começa a falar uma parábola para o povo. Ele falava para a multidão que estava ao seu redor, ele falava para os seus discípulos que estavam perto junto dele. E seus discípulos que estavam perto não entenderam, imagina a multidão que estava um pouquinho longe. Então ele começa falando, né? Ouve. O mais importante de tudo é nós ouvirmos Deus falar. O Shema de Israel, né? O hino de Israel, o texto assim base é: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Ele fala: ouve. Você precisa aprender a ouvir Deus falar. E você vai ouvir Deus falar quando você entrar no seu quarto, fechar a porta e ali em secreto, no oculto, você começa a falar com ele, ele começa a te responder, começa a falar com você. Ouve. Tem pessoas que oram, elas não querem ouvir Deus, elas só querem pedir. Me dá, me dá, me dá, me dá. Elas não falam: papai, fala comigo. Papai, eu quero ouvir sua voz. Papai, o que está no seu coração? Papai, o que você quer que eu faça? Fala comigo. Não, elas só pedem, pedem, pedem. Ah, eu preciso disso, preciso daquilo. Elas não querem saber. Mas o importante é ouvir. Então, durante o seu período devocional, você tem que ter um tempo onde você busca ouvir o que Deus quer falar com você. Você tem que treinar isso. Não é agora assim, ó, vou entrar em oração, peço agora eu calo. Esperando Deus falar. Não, você tem que fazer isso todo dia. Você tem que treinar. Você tem que alimentar isso dentro de um relacionamento com Deus. Papai, ó, eu vou falar contigo, agora eu quero te ouvir, eu vou ficar em silêncio, eu vou ficar quietinho, eu quero te ouvir. Muitas vezes Deus não vai falar com você naquele momento, mas durante a noite ele vai te dar um sonho respondendo algo que você perguntou, porque você teve desejo de ouvir a voz dele. Muitos entram na presença de Deus para orar só para pedir. Eles não entram com desejo de ouvir Deus falar, ouvir o que Deus quer falar. Muitas vezes eu quero ouvir algo, mas não é esse algo que Deus tem para falar com você. Então nós temos que ter o desejo de ouvir. Então primeiro ouve o que ele vai falar. E ele diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Olha que coisa bonita. E aqui nós temos, né, a aplicação profética linda e maravilhosa. Jesus estava escondido no seio do Pai, ele se fez carne, habitou entre nós. Ou seja, ele saiu da glória de Deus e veio aqui para a terra. Ele veio fazer o quê? Ele veio semear. Ele veio lançar sementes. E aquelas sementes que caíam em boa terra, ou seja, quando a pessoa aceita Jesus, é a semente que caiu em boa terra e germinou, nasceu. Vai crescer, vai dar fruto. Então, o semeador, Jesus, que deixou a glória do Pai, que veio aqui para a terra, ele é o semeador, ele saiu para semear. O que é a semente? É a palavra de Deus. E ele fala assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazer discípulo. Ele está falando agora, ele veio e ele foi o exemplo do semeador que semeou a palavra. Agora ele está falando: vocês vão seguir o meu exemplo. Vocês vão ser os semeadores que vão semear a minha palavra. Então, eis que o semeador saiu a semear. Ele vem, ele é o semeador, ele dá o exemplo, ele deixa ali a forma, o exemplo que nós temos que seguir e fala: agora vocês vão ser os semeadores e vocês vão semear. Se eu sou semeador, eu vou semear a palavra. Se eu sou semeador, eu vou semear com meus recursos, com dízimos, com ofertas na obra de Deus. Se eu sou semeador, eu vou semear com o meu tempo. Eu vou fazer o que Jesus fez. Jesus, ele recebia ofertas e ele semeava no reino através da vida dos pobres. Jesus, ele recebia ofertas, ele semeava na vida dos discípulos, quando ele manda os discípulos lá em João 4 comprar alimentos, ou seja, os recursos que nós recebemos é para ser aplicado na obra de Deus. Aí eu vou estar semeando. Jesus semeava o seu tempo, ele gastava tempo ali com a multidão. Nós temos que semear o nosso tempo. Nós temos que semear a nossa vida para Jesus Cristo. Então, eis que o semeador saiu do céu a semear. Agora nós, os semeadores, que saímos do mundo, saímos da escravidão do pecado, agora nós vamos semear da mesma forma que Jesus Cristo fez. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus.